eu sou o Theo, tenho 11 anos e eu vim explicar sobre as 6 extinções em massa da Terra, quando a sobrevivência esteve por um fio. Por que eu escolhi esse tema? Porque as 6 extinções em massa da Terra são extremamente importantes porque marcaram momentos decisivos da história e também contribuíram para o desenvolvimento do planeta. A primeira extinção foi a extinção do Ordoviciano siluriano. Essa extinção ocorreu entre 445 e 443 milhões de anos atrás. As causas foram 2 pulsos de esfriamento que causaram glaciações, ou seja, a Terra entrou num evento Terra-bola de neve e levaram à queda do nível do mar também. E esse evento de Terra-bola de neve ocorreu 3 vezes. Nessa extinção, na extinção do Devoniano e em outra extinção também. Não foi uma extinção, foi mais uma era do gelo, que até tem um filme. Muita gente provavelmente já assistiu. Eliminou cerca de 85% de todas as espécies marinhas do Ordoviciano. O Ordoviciano é o período geológico que ocorreu também entre o Ordoviciano e o Siluriano. Esse é um dos períodos geológicos que ocorreu a extinção. Ela é considerada a segunda mais grave de toda a história, sendo 2 vezes mais severa que a extinção KT, a dos dinossauros, que eu vou aprofundar depois. Que é uma ilustração da fauna e flora do Ordoviciano siluriano. Agora o Devoniano. Essa foi a terceira extinção em massa mais intensa de toda a história e ocorreu durante a expansão da vegetação terrestre. Ou seja, os primeiros animais e plantas começaram a ir para a Terra e sair do mar. Ela é atribuída principalmente a mudanças climáticas igual a do Ordoviciano. E também como período de glaciação e diminuição da temperatura global. Ou seja, esse foi o segundo evento da Terra de bola de neve. Diferente das outras extinções, esse foi o único evento que não ocorreu no final de período geológico. Ocorreu no meio do Devoniano. E ocorreu entre 377 e 362 milhões de anos atrás. Aqui é uma outra foto da fauna e flora do Devoniano. E aqui, como você pode perceber, temos alguns já animais que estão desenvolvendo os pulmões e conseguem já respirar fora da água. Agora, o Permiano-Triássico. Essa é a terceira extinção. Essa extinção foi a maior extinção em massa de toda a história da Terra. E alguns paleontólogos estimam que tenha ocorrido entre 252 e 232 milhões de anos atrás. Embora alguns outros defendam que a maior parte da perda tenha acontecido mais rápido, entre 20 mil anos, não 20 milhões. Cerca de 90% de todas as espécies do mundo foram extintas, incluindo 95% das marinhas e 70% das terrestres. Aqui é outra foto da fauna e flora do Permiano-Triássico, agora do Triássico-Jurássico. Essa extinção ocorreu há cerca de 200 milhões de anos, afetando profundamente a vida na Terra. Nos oceanos, as faunas recifes foram dizimadas, os ammonoides e equinodermos quase foram extintos, enquanto braquiopódeos, gastrópodes e bivalves sofreram grandes perdas. Em terra firme, muitos dos anfíbios labirintodontes desapareceram, abrindo espaço para a expansão dos répteis. E aqui é uma outra ilustração dessa época do Triássico-Jurássico. E aqui não tinham só dinossauros, mas aqui também tinham insetos e mamíferos. E essa aqui é a extinção do Cretáceo e o Paleógeno. Essa é a extinção que muita gente conhece, é uma das mais conhecidas ou a mais conhecida. Essa extinção, também conhecida como KPG, ocorreu há cerca de 66 milhões de anos e marcou o fim do Cretáceo e o início do Paleogeno. Esse Paleogeno só foi acabar há 23 milhões de anos atrás, ou seja, de 66 a 23 milhões de anos. Esse evento em massa destruiu a maioria das espécies dos dinossauros, muitos répteis, animais marinhos e diversos grupos de plantas e animais. A explicação mais aceita é a colisão de um asteroide, que a poeira lançada no ar fez uma camada de poeira e alterou o clima, causando a extinção. Mas o problema não foi só o asteroide, que aqui já está na foto. O problema principal foi que o asteroide causou um efeito dominó, porque essa poeira lançada fez as plantas morrerem. Aí depois, como os herbívoros não tinham nada para comer,
eles morreram. Aí depois os carnívoros, aí depois os onívoros. Aí sobreviveram muitos poucos animais. Agora, essa extinção no Antropoceno ou Holoceno. Essa extinção está conhecida como a sexta extinção, está ocorrendo agora, afetando principalmente as plantas e animais em diversos ecossistemas, principalmente florestas tropicais. E como as pessoas sabem, a floresta amazônica também está tendo diversas extinções de animais. Essa crise é causada principalmente pela atividade humana, como a caça, a pesca, a pecuária, a poluição e o desmatamento. Estima-se que, nesse último século, de milhares até milhões de espécies tenham desaparecido. E a taxa atual de extinção pode chegar a 140 mil espécies extintas, de acordo com a teoria especiária. A Terra já sobreviveu 5 grandes extinções, mas agora depende de nós cuidarmos dela. E que a sexta extinção não seja tão catastrófica. Se cada um fizer sua parte, podemos garantir que a próxima história seja de vida, não de destruição. O futuro está em nossas mãos. Muito obrigado por assistir.